Vamos lá, cadê o nosso tema? Conhecendo o Espírito Santo. Nosso amigo, nosso consolador. Hoje a gente vai falar sobre o rio que flui. Amém? Então, vamos lá. É o seguinte. Eu quero que você diga uma coisa comigo. Você que está aqui, você que acompanha a gente aí pela mídia chamada YouTube. Diga assim, nessa noite eu vou ser transformado. E não sairei daqui da mesma maneira. Vou sair daqui mais semelhante ao meu Senhor Jesus. Em pensamentos, palavras e ações. Amém, gente. Porque esse é o objetivo do Evangelho. Esse é o objetivo de nós ouvirmos a palavra e, através da palavra, o Espírito Santo nos transformar. Vamos lá, então. Olha só. João 7, 37 até o 39. Jesus estava numa festa, chamada Festa dos Tabernáculos, né, uma das 3 festas do povo judeu. E aconteceu o seguinte, no último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou com alegria. Olha que legal. Se alguém tem sede, deixe-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo ainda não havia sido dado naquele momento, porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Mas o foco aqui é exatamente esse. Aquele que crê em mim. Nesse tempo aí, perto dali de onde Jesus estava, existe um poço, um tanque, né, chamado o tanque de Siloé. E Siloé significa o enviado. E quem é o enviado? Jesus. Ele disse assim, ó, vinde a mim. E as pessoas iam até esse tanque para receber cura, né? Quando o anjo ali ele passava, agitava a água e o povo, quem estava perto ali que saltasse na água, recebia ali o seu milagre. E Jesus agora revela para nós que ele é o enviado. Ele é a fonte. E ele fala assim, deixe que venha a mim e beba. Vamos lá. Água viva purifica, traz nova vida, descanso, refrigério, saúde, abundância, paz, tranquilidade, prosperidade. Água viva. Vou falar um pouco de água viva agora com você. Ezequiel 47, de versículos 1 até o 12. Olha que legal esse texto aqui. Vai pegando aí, cara, que hoje deixa fluir o rio, hein? Então, aquele homem, aqui está falando de um evento que aconteceu com o profeta. Ele foi levado em uma visão, né? Assim como aconteceu com ele também no Vale de Ossos Secos. Acho muito legal o profeta Ezequiel. E aconteceu isso aqui com ele de novo. Então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Só um detalhe para a gente pegar aqui, que hoje esse templo aí somos nós. Certo? Em 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 16, Paulo faz uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Ele diz o seguinte, ele fala assim, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito de Deus? Deixa eu pegar aqui para você. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis
Olha o que ele está dizendo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Ele faz uma pergunta e uma afirmação ao mesmo tempo. Isso é muito legal. E esse templo hoje somos nós. Agora vamos continuar. Em seguida, ele me levou para fora, pelo portão norte, conduziu-me pelo lado de fora até o portão externo, que dá para o oriente, leste, e a água fluía do lado sul. O homem deslocou-se para o lado oriental, ou seja, para frente do templo, e tinha uma corda de medir na mão. E, enquanto se movia, totalizou 1000 côvados longos, ou seja, 500 metros, e me fez passar pelas águas, que batiam na altura do meu tornozelo. Aqui a gente começa uma coisa muito legal aqui, que são as nossas experiências que a gente vai tendo ao longo da nossa vida, vai sempre ser uma experiência com Deus, né? Sempre nós vamos tendo experiências em níveis mais profundos, como aqui. Ele me fez passar, diga assim, passar pelas águas. Legal. Ele me fez passar pelas águas, e essas águas davam nos tornozelos. Ele continua. De novo, mediu 500 metros e conduziu-me pela água. Olha aí, ó. A gente está sempre passando pelas águas, por quê? Porque a gente vai tendo a nossa experiência com Deus, que chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água. Vai pegando isso aí, gente. Tá sobrando um pouco, não tá? A microfonia? Se tiver, pode baixar um pouco aí. Metros e me levou pela água que batia na cintura. Olha aí, outro tipo de experiência. Uma experiência que estava no tornozelo, subiu para o joelho e agora bate na cintura. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar. Que eu não conseguia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Ele, então, me perguntou, viu tudo isso? Ó querido filho do homem. E transportou-me de volta à margem do rio. Aqui a gente chegou na metade do texto. Esse aqui é o versículo 6. No versículo 7, a gente vai começar a ver os resultados dessas experiências. Isso tem tudo a ver com a nossa vida, a gente pega isso. Veja, a comunhão com Cristo cria uma nascente e a comunhão com o Espírito faz fluir o rio. Cristo, nós temos uma comunhão com Ele, amém? Fomos chamados para a comunhão com Deus e com seu Filho. Beleza? Nós temos uma comunhão com Cristo. Só que, ao me relacionar com o Espírito Santo que foi nos deixado e habita em nós, o rio flui. Assim como a gente leu em João 7:37 em diante, ele disse lá que aquele que cresce nele, do seu interior fluiriam rios de água viva. Depois a gente viu que ele estava falando do Espírito Santo. Certo? Agora olha só. Versículo 7 em diante agora. Assim que cheguei, notei muitas árvores em cada lado do rio. E ele me revelou, estas águas fluem para o leste, em direção à região oriental e, descendo até a Arabá, ao vale do rio Jordão, chegando ao Mar Morto, e ao entrarem nas águas salgadas, essas se tornam doces e saudáveis. Você pode dizer doce e saudável? É isso aí. Por onde passar o rio? Diga, por onde passar o rio? Ô, glória, vai vendo, gente. Haverá todo tipo de animais e de peixes, porquanto essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas. De modo que onde o rio passa,
passar, tudo ganhará vida. Presta atenção, o rio flui de nós, certo? O Espírito Santo ele está em nós. Ele é esse rio que flui. Por onde o rio passar, tudo vai ganhar vida. Por onde você passar, aceita isso aí, em nome de Jesus. Tudo vai ganhar vida. Por onde você passar, tudo vai ganhar vida. Os pescadores estarão junto dele. Olha só que legal, gente. Haverá lugar para estender as redes, desde En-Gedi, fonte do bode, até En-Eglaim, fonte das bezerras. As pescarias serão fartas, ou seja, abundância. Diga abundância. Fala assim, na minha vida há abundância. Por onde o rio passar, vai haver abundância. Com peixes de várias espécies, como os pescadores do mar Mediterrâneo. Todavia, seus charcos e pântanos não represarão água potável e serão deixados para a produção de sal. Por que é interessante também, eu pensei em tirar isso daí, mas o Espírito Santo sempre fala, né? Nada do que está escrito está à toa. Mas olha que legal. Nós somos o templo do Espírito Santo, e por onde o rio passa, purifica o que tem que ser purificado, leva vida, leva abundância, leva saúde, leva nova vida. E é o seguinte, através de você, a Bíblia diz que nós somos luz do mundo e sal da terra. Por onde esse rio passar, onde tem de produzir sal, vai produzir sal. Tem alguém pegando isso aí? Olha só. Através da nossa vida, quando as pessoas que não têm Cristo ainda, quando elas têm esse contato com a nossa vida, elas começam a produzir o sal que tem que produzir. Entendeu o que eu quis dizer? Pega essa revelação aí. Então, junto ao rio, em ambas as margens, nascerá todo tipo de árvore que dá fruto comestível, a sua folha não murchará, nem o seu fruto apodrecerá, e produzirão novos frutos todos os meses. Porque a água que flui do santuário de nós é purificadora e chega a elas. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas de remédio. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não, ninguém? Tem alguém entendendo aí? Vou voltar tudo então, hein? Ó, semana passada eu disse que essa vida de abundância que Jesus veio nos trazer, só dá para viver ela através do Espírito Santo. E esse rio leva a abundância, mas esse rio não somos nós. Uma coisa muito interessante também, que apesar de nós termos uma fonte dentro de nós e esse rio fluir de nós não somos autossuficientes. Essa não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é para que nós sejamos esse recipiente que precisa o tempo todo estar sendo cheio. Assim como essa garrafa aqui, ela não tem sentido se não for cheia de algum líquido, né? Tem água aqui, ela está sempre com água, mas se eu tirar a água dela e deixar num canto, ela não vai servir para nada. Assim como o sal, se ele não salgar, não serve para nada. A luz também, se não for feita para colocar no alto, como essas luzes estão, não serve para nada. Então, nós não somos autossuficientes, nós precisamos desse relacionamento direto e constante com o Espírito Santo, tá bom? Que é o agente transformador na nossa vida. Agora, atenção, o que flui das nossas vidas deve ser de um relacionamento, deve vir de um relacionamento e não de uma religiosidade. Tem de vir de um relacionamento com Deus. Olha o que diz Salmo 42, 1 e 2.
como a corça suspira pelas águas correntes, não água parada, mas águas correntes, como um rio que flui, assim por ti, ó Deus, anseia a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quem tem sede de Deus aí? Ô, glória. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha o que o salmista está dizendo, gente. Ele está falando aqui que assim como a corça anseia pela água, assim eu anseio pelo Senhor, que são as águas que tem de passar por mim. A corça também, gente, não faz sentido existir uma corça se não existe uma água que passa por ela. Salmo 63, de 1 a 3. Olha só. Ó Eterno, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco dia e noite. A minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que Te contemplei no santuário, olha só, para me embeber do Teu poder e de Sua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o Teu amor leal e misericordioso, a Sua graça. Por isso, os meus lábios Te exaltarão sobremaneira. Fechou. Não tem mais slide, não. Vou parar por aqui. Por quê? Porque semana que vem tem mais. Isso aqui é só o início. Olha só. Eu disse aqui, antes de entrar nesses versos, eu falei que esse rio tem de fluir de um relacionamento e não de uma religiosidade. Tem de fluir de uma consciência. A gente vai falar disso semana que vem. A falta de consciência de que somos templo impede o fluir. Porque o fluir das águas flui do templo. Se a gente não entende, não tem consciência que é templo do Espírito Santo, como é que essa água vai fluir? Tá entendendo? Então, semana que vem a gente vai caminhar um pouco mais nessa consciência. Mas, olha, volta no último. Olha o que Davi disse no último versículo. Dá para você colocar direto nele aí? Ou eu vou ter que... Eu vou ir? Foi? Coloca na tela aí que eu passo tudo. Olha só. Recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário. Ou seja, era um ato contínuo, intencional. Eu falei disso aqui algumas semanas atrás, bastante tempo atrás, na verdade. De ser intencional. E ser intencional é o que vai fazer o fluir do Espírito Santo fluir. Ele falou, recordo-me dos dias em que te contemplei no santuário. Te contemplei onde? No relacionamento face a face. Gente, somos santuários de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. E olha o que ele chega a dizer, melhor do que a própria vida é o teu amor leal e misericordioso, a sua graça. Então, quando nós nos relacionamos, esse rio que leva vida, que leva abundância, que faz frutificar, por onde esse rio passa, nascem árvores que dão muito fruto, frutos saudáveis, frutos comestíveis, e as folhas dessas árvores servem para remédio, ou seja, fala de cura. Amém, gente? Então, pega isso aí, fica com essa. Por quê? Essa é a ideia, foi isso que o Espírito Santo me instruiu para falar hoje, mas a gente vai continuar falando nisso, porque tem um esboço lá anotado que tem muita coisa boa para a gente ainda. Beleza? É isso aí. Fica de pé. Vamos orar.
Jesus, obrigado.